Em vídeos anteriores, modelamos o processo de reserva de passagens da agência de viagens por meio de um diagrama de processos de negócios. Vimos uma breve introdução ao padrão BPMN e as facilidades proporcionadas por GeneXus na hora de construir diagramas que cumpram com esse padrão. Agora, faremos com que o modelo se converta em uma aplicação funcional, utilizando objetos GeneXus associados aos símbolos do nosso diagrama. Vamos começar com o diagrama de processos de reserva de passagens que tínhamos definido. A primeira atividade, Ticket Reservation, é do tipo interativa e sua função é registrar a reserva da passagem. Para fazer isso, poderíamos utilizar um objeto transação com a seguinte estrutura. Aqui, vemos que o atributo Reservation ID é o identificador da transação e que também temos um atributo Reservation Available, para identificar se a reserva está ou não disponível. Para fazer com que, ao executar a tarefa Ticket Reservation, abra a tela da transação Reservation, associamos a tarefa ao objeto transação. Faremos essas atribuições de uma KB de GeneXus, por isso precisamos importar os diagramas que criamos com o Business Process Modeler. Executamos o Business Process Modeler, abrimos a KB GXBPM Switch Course, selecionamos Knowledge Manager e escolhemos Export. Marcamos Export All e depois Export. Agora, executamos GeneXus e abrimos a KB GXBPM Switch Course, que tínhamos criado anteriormente, na qual já foram criados vários objetos. Selecionamos Knowledge Manager e escolhemos Import. Buscamos o arquivo que tínhamos criado no Business Process Modeler e pressionamos Load. Neste caso, estamos utilizando um arquivo de exportação com a extensão XPZ para passar diagramas do GXBPM a GeneXus. Outra possibilidade poderia ter sido enviar a KB do GXBPM a um servidor GXServer e, depois, fazer um Create KB from Server em GeneXus. Agora, com Ctrl O, abrimos o objeto Flight Ticket Reservation. Selecionamos a tarefa Ticket Reservation e vamos às suas propriedades. Clicamos na propriedade Application e pressionamos o botão com 3 pontos. Na caixa de diálogo, clicamos com o botão onde está escrito Application. Selecionamos a transação Reservation e clicamos em OK. Vemos que no setor de mapeamento de dados, a chave primária da transação é o atributo Reservation ID. Movemos o mouse sobre a coluna Relevant Data e vemos que aparece um botão e uma flecha. Pressionamos o botão à esquerda da flecha e Reservation ID aparece selecionado. Isso quer dizer que Reservation ID será o nome de um dado relevante do nosso processo. Um dado relevante é um dado global conhecido ao longo de um processo. Podemos assimilá-lo a uma variável global e é o mecanismo utilizado por workflow para a passagem de informação entre as tarefas. Ao associar uma transação a uma tarefa interativa, GeneXus cria automaticamente um dado relevante com o mesmo nome que o atributo identificador da transação. Pressionamos OK e, com isso, estabelecemos uma relação entre a tarefa e o objeto GeneXus e um mapeamento entre o atributo Reservation ID e o dado relevante Reservation ID. Isso implica que a cada vez que se instanciar a tarefa Ticket Reservation, a transação Reservation será executada, já que é a aplicação associada à tarefa. Neste processo de modelagem, primeiro criamos a tarefa interativa e depois associamos à aplicação. Em vez de criar a tarefa, poderíamos ter arrastado diretamente a transação Reservation do folder View ao diagrama. Fazendo isso, vemos que se cria automaticamente uma tarefa interativa com o nome igual ao da transação e que em sua propriedade Application diz Reservation, já que o objeto GeneXus foi automaticamente associado à tarefa. Se pressionarmos o botão dos 3 pontos, vemos que também foi criado o dado relevante e foi associado de forma automática o atributo Reservation ID. Esse dado relevante terá o mesmo nome e o mesmo tipo que a chave primária da transação. Se a chave primária for composta por mais de um atributo, será criado um dado relevante para cada atributo integrante da chave primária. Na aba Relevant Data do processo Flight Ticket Reservation, podemos ver os dados relevantes definidos.
vemos que aparecem sob o símbolo do e-comercial, para indicar que se tratam de variáveis. Quando fazemos referência ao dado relevante Reservation ID, fazemos sempre utilizando o e-comercial como prefixo, para diferenciarmos do atributo Reservation ID, semelhante às variáveis nos objetos de anexos. Outra coisa que deve ser levada em conta quando arrastamos um objeto transação ao diagrama é se ela tem uma regra parm definida, e se nessa regra se recebe o valor da chave primária em uma variável. Aqui vemos a transação country, à qual foi aplicado o padrão workWith. Como consequência, foi adicionada uma regra parm que recebe a variável country ID como parâmetro. O fato de arrastar a transação ao diagrama cria os dados relevantes, mas se os nomes das variáveis na regra parm coincidem exatamente com os nomes dos atributos da chave primária, haverá um mapeamento entre os dados relevantes e essas variáveis, de modo que, quando a transação for executada, as variáveis assumirão os valores armazenados nos dados relevantes neste momento. No vídeo seguinte, Automação Parte 2, continuaremos associando objetos de anexos às tarefas do nosso diagrama de reserva de passagens.